Ana está com a mãe internada no hospital, Sim. então acredito que ela não deve entrar. A Angélica está com dengue e a Eliette estava com pressão alta. Não sei se ela melhorou. Então, as 3, pode ser que não consigam entrar hoje. A pastora Angélica já me falou, né, que ela estava com os meninos no hospital, né? Pois é. Vamos orar para que Deus possa livrá-los, né? Tanto a pastora, como a Eliette, como a Ana, né? Livrar dessa doença, né? Que aflige tanto o nosso ser, né? Sim. Então, vamos iniciar para a gente dar tempo de cobrir todo o nosso conteúdo, né? Deixa eu aqui compartilhar com vocês aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Apareceu aí? Sim, né? Sim, apareceu. Hoje nós vamos falar a respeito dos dons do Espírito Santo. É um assunto muito importante para a Igreja do Senhor, esse assunto sobre os dons do Espírito Santo. Porque na igreja, a igreja sobrevive pelos dons, através dos dons do Espírito Santo, que a igreja sobrevive, né? Deixa eu ver aqui. Entrou mais uma pessoa aqui. Deixa eu ver aqui. Só um minuto, irmãos. É o César que trouxe. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor. Então vamos lá. Continua mostrando para vocês aí, né? O slide, né? Continua, né? Bom, irmãos, o nosso estudo a respeito dos dons. Peraí, mais alguém querendo participar? Marcelo? Amém. Hoje, nessa nossa aula, nós iremos falar sobre a definição do dom do Espírito Santo, como se define esses dons, né? O conceito reformado acerca dos dons, a lista de dons na perspectiva reformada, conceito pentecostal acerca dos dons e a lista de dons na perspectiva pentecostal. Então, esses serão nossos assuntos do dia de hoje, esses 5 tópicos aqui, ó, que nós iremos falar a respeito dos dons do Espírito Santo. Lembrando que, como eu já tinha dito anteriormente, o dom é o Espírito Santo que concede à igreja, para que a igreja possa exercer a sua função aqui na Terra. Esses dons, ele é concedido pelo Espírito Santo. O próprio Espírito Santo nos concede esses dons da maneira que ele quer, da maneira que lhe apraz, né? Então, os dons são dados pelo Espírito Santo. Também, os dons são dados por Jesus. Jesus também, ele concede os dons à sua igreja, porque ele é o cabeça da igreja. Então, vamos iniciar aqui a primeira parte aqui, falando sobre essa definição. As obras gerais e especiais do Espírito, nós abordamos já nas aulas passadas, né? E nós falamos sobre essas obras
especiais, no caso, nós falamos sobre a doutrina reformada e a doutrina pentecostal. Nós vamos continuar nesse mesmo tipo de abordagem. Nós vamos abordar os dons do Espírito Santo na perspectiva reformada e também na perspectiva pentecostal, porque há algumas diferenças, não são a mesma coisa, porque a doutrina, a teologia reformada vê os dons de uma forma, e a doutrina pentecostal vê esses mesmos dons de outra forma, de outra maneira. É isso que nós vamos aprender nessa noite. Aprender a diferenciar como que as duas linhas teológicas veem esses dons. Então, vamos lá. O dom é o quê? O dom é um presente de Deus. É uma dádiva de Deus. Eles são meios de graça concedido à igreja para que a igreja cresça, a igreja se expande de uma maneira que as pessoas, os escolhidos de Deus, possam usufruir desses dons e do trabalho da igreja. Então, os dons são necessários. Então, diferente dos dons, nós temos o fruto do Espírito. Os frutos do Espírito, essa é a nossa próxima matéria, e a matéria que vai encerrar aqui esse nosso conteúdo. Os frutos do Espírito são diferentes. Por quê? Os frutos do Espírito agem na pessoa. É para o bem da própria pessoa. Já os dons, não. Ele age no seio da igreja. Os dons são para a igreja, de um modo geral. E os frutos são para a pessoa individualmente. Aí tem que haver essa diferenciação entre o dom e o fruto do Espírito, né? Então, como eu já disse, é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. Existem os dons naturais e existem os dons espirituais. Quais seriam os dons naturais? É aquele que é dado a todas as pessoas, sem distinção, sendo crentes, não crentes, elas recebem de Deus esse dom. São os dons naturais. Por exemplo, eu gosto sempre de citar a pessoa que tem o dom de jogar futebol, por exemplo, o Neymar, o Pelé. Ele recebeu esse dom natural de Deus. É Deus que lhe concedeu esse dom de jogar futebol. Ou um cantor renomado, ele recebeu o dom natural de ser um grande cantor. E ele vai prestar contas desse dom para Deus, porque dom é um presente de Deus. E Deus ele nos dá o dom para que a gente use de uma maneira para abençoar as outras pessoas, né? Então, é o dom natural. E tem diversos tipos de dons naturais. Tem pessoas que têm o dom de ensinar no mundo secular e fora, é um dom natural. O dom de... é inúmeros tipos de dons que as pessoas têm aí, que são os dons naturais. Como que Deus ele nos dá essa condição desse dom natural? É pela graça comum. A graça comum Deus distribui a todas as pessoas sem distinção. Todas as pessoas recebem esse dom natural. Mas, porém, Deus também ele dá às pessoas o dom espiritual. Aí já não é mais todas as pessoas que habitam na Terra, e sim as pessoas que são regeneradas, as pessoas que nasceram de novo. Esse dom espiritual é para os crentes em Jesus Cristo. Aí dá para a gente ver bem a diferença. Dom natural é para todas as pessoas. E os dons espirituais são para os crentes, e esses dons espirituais é para ser usados dentro da igreja. Deu para entender bem essa diferença aí? Dons naturais para o mundo inteiro, de um modo geral. E os dons espirituais é concedido à igreja, os membros da igreja, para usar em prol do crescimento do reino, crescimento da igreja. Essa é a diferença
dos dons naturais e dos dons espirituais. Então, todos são presentes de Deus, tanto os naturais como os espirituais. Vêm da mesma fonte. Então, é Deus que concede o Espírito Santo, os dons a todos nós. Veja que eu falei no início, que quem concede o Espírito Santo ou melhor, quem concede os dons do Espírito Santo é o próprio Espírito Santo. Eu também já falei que quem concede os dons do Espírito Santo é o próprio Jesus. E aqui eu estou falando que Deus também concede os dons. Então, são os três. Na economia da Trindade Divina. São os três agentes que conferem os dons à igreja e ao mundo secular, de um modo geral. Então, são os três. Só que, para os crentes em Jesus Cristo, esse dom é chamado de dom espiritual, não o dom natural. Os dons capacitam os cristãos. Aqui nós estamos falando dos dons espirituais. Eles capacitam os cristãos para servir a Deus e também o seu próximo. Tanto verticalmente, é servir a Deus, no vertical, você e Deus, tanto no horizontal, é você servir o seu irmão. Deus, ele preza muito isso, irmãos. A gente usar os nossos dons para edificar a igreja e edificar a nós mesmos. Quando você edifica você mesmo, você está tendo um contato direto com Deus, contato vertical. Quando você abençoa os seus irmãos, esse contato ele passa a ser o contato horizontal. Essa bênção é horizontal, né? Então, deu para entender a diferença aí desses tipos de dons? Agora, nós vamos falar no próximo slide, que ainda dentro da definição de dom do Espírito, sobre o sentido da palavra, né? O sentido da palavra dom. Já falamos agora, né? Já falamos sobre os dons naturais e os dons gerais, que são a mesma coisa. E também são distribuídos por Deus pelo Espírito Santo. E os sons, todos os seres humanos possuem algum tipo de... Gente, todo ser humano ele possui algum tipo de dom. Indistintamente de como ele se proceda diante de Deus, se ele é ímpio, se ele acredita, ele possui algum tipo de dom. Ele possui. Dom natural é para todos, né? Vou enfatizar bastante isso, dessa questão do dom natural. E aqui, todos os seres humanos possuem algum tipo de dom. Esse dom tem o objetivo de glorificar a Deus. Então, os dons que as pessoas têm é motivo para glorificar a Deus, independente da pessoa. Falando aqui dos dons naturais, aqueles dons gerais. Tem que glorificar a Deus. É por isso que Deus vai fazer com que essas pessoas prestem conta para eles de como que elas usaram esse dom. Se foi para glorificar a Deus ou não. Tem pessoas que a gente observa que tem o dom de fazer obras de arte, mexer com as suas próprias mãos. Isso é Deus que concede. Como eu citei anteriormente, aquele jogador de futebol que joga bem, joga um futebol muito bom. Eu citei até o Neymar, Pelé. Eles têm esse dom. Né? E tudo tem que ser, prioritariamente, tudo que as pessoas fazem, os cantores aí que fazem, tudo que manifesta esse dom que é dado por Deus, tem que glorificar. Deixa eu ver aqui, tem uma pessoa querendo entrar aqui. Só um minuto. Só um minutinho aí para a gente... o Rian. Então, tudo é para a glória de Deus.
Tudo é para glorificar e honrar o nome de Deus. Tudo que Deus nos concede, que é um dom, é para glorificar o próprio Deus. Não são para glorificar a nós mesmos. E a gente vê isso no mundo secular. Aí, as pessoas, a última coisa que elas entendem, as últimas coisas que elas entendem é que há a necessidade de glorificar a Deus. E que Deus é a fonte de todo o dom. Deus é a fonte de toda a dádiva que é concedida aos seres humanos. Mais uma vez... Professor, pois não. Dentro do que o senhor está falando aí agora, tive uma discussão recente com meu irmão, um bate-papo com meu irmão aqui na casa dos meus pais sobre isso aí. O senhor falou que todo mundo tem um dom, a todo mundo é dado um dom. E no caso, por exemplo, articulação política, um exemplo aqui que Hitler tinha, isso aí não seria, ao invés de ser um dom, isso não seria um artifício, uma artimanha, uma ferramenta de Satanás? Tipo assim, se ele tivesse um dom do Senhor, ele não poderia jamais fazer o que fez. Então, estaria mais para uma ferramenta, um artifício, uma astúcia de Satanás. Eu acredito que é dom de articulação política, né? Ele teve esse dom de ser um grande articulador político. Só que ele usou esse dom de uma maneira errada. Ele usou esse dom para o mal. Então, ele prestará conta do mau uso desse dom. Deu para entender? O dom é de Deus. Porém, esse uso inadequado do dom, Deus vai cobrar dele. Deus vai cobrar dele, com toda certeza, se já não está cobrando. Né? Deus vai cobrar dele, porque ele usou esse dom para o mal. O dom da articulação política não é o problema, porque às vezes as pessoas usam esse dom para fazer coisas boas. Mas as pessoas que usam para fazer coisas más, elas vão prestar conta do mau uso desse dom. Até para nós mesmos, nós que somos cristãos, nós vamos prestar conta do uso do dom que nós recebemos. E muitas vezes, dentro da própria igreja, as pessoas usam o dom para o mal, não para o bem. O dom foi concedido para ser usado como bem, mas muitas pessoas usam esse dom para o mal. E Hitler, com toda certeza, foi um dos que usou esse dom para o mal, né? Extremamente maldoso, e foi um dos piores personalidades que já existiu, né, aqui na face da Terra. Né? Então, ele vai prestar contas. Né? Ainda mais que ele cometeu suicídio pela sua... Ele achou que, cometendo suicídio, ele estaria livre de tudo. Né? Além disso, ele é um descrente total em Deus, no juízo de Deus. Né? Então, usou totalmente errado. Totalmente errado. Por isso, nós temos que entender, o dom é uma dádiva de Deus, um presente de Deus. Mas, uma vez que nós recebemos esse dom, nós temos que usar esse dom para glorificar a Deus. E não para usar como inglória, né? E sim para a glória de Deus. Entendeu, César? Essa questão aí? Entendi bem, o senhor me desculpa aí, mas o senhor pensa como meu irmão conhecido, eu continuo achando que seria uma astúcia do inimigo, sabe? Pode ser uma astúcia do inimigo. Pode ser uma astúcia do inimigo, eu não descarto isso, não. Uma vez que ele recebeu um dom, o inimigo usou esse dom como uma astúcia para fazer o mal. Né? Deus ele dá o dom para que as pessoas façam o bem. Mas se a pessoa, na sua livre agência, né, usa para o mal, não é o Deus que concedeu o dom que está errado, e sim a pessoa. Isso, mais uma vez, a gente cai no mesmo conceito que nós estamos falando aqui há várias aulas, que a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Deus ele é soberano em todas as coisas, mas o homem, ele não isenta o homem de sua responsabilidade. Tá? Essa é o que a teologia diz a respeito desse dom, né? desse presente de Deus.
que ele pode ser usado sim para o mal. Ele pode ser usado, deve ser usado para o bem, mas também pode ser usado para o mal por pessoas inescrupulosas, né? Então, Obrigado. Tudo bem, Deus abençoe. Então é o seguinte, é para glorificar a Deus. O dom, ele é dado para glorificar a Deus. Romanos 11:36, aqueles que quiserem abrir, vamos dar um tempo aqui para a gente ler esse versículo. Eu não vou procurar aqui no computador, não, que vai demorar. Eu vou ler aqui na palavra mesmo. Romanos 11:36. É o último versículo aqui do capítulo 11. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A glória eternamente, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, tudo que nós fizemos aqui, nós temos que lembrar que tem que ser para a glória de Deus. Tudo. Se você tem um tipo de habilidade, você vai usar essa habilidade para a glória de Deus. Se você tem um tipo de comportamento, esse comportamento tem que ser usado, esse bom comportamento tem que ser usado para a glória de Deus. Todas as coisas têm que ser usado para a glória dele. Então, e os dons, mais do que nunca, tem que ser usado para a glória de Deus. Mais uma vez, enfatizando, a pessoa é livre para usar os seus dons. Mas se ela usar os seus dons de maneira errada, ela vai prestar contas, não é para pessoas, e sim para o Deus Altíssimo. E o que Deus vai cobrar ferrenhamente, essas pessoas vão passar por situação muito difíceis. Porque Deus vai cobrar, porque Deus ele é amor, mas também ele é juízo, né? Aqui diz aqui que, porém, todos os que receberam esses dons, sejam eles pessoas crentes ou não, deverão prestar contas de que forma foram usados, de que forma foram usados, se pela glória de Deus ou não. Então, cai mais uma vez aqui nesse aspecto aí do Adolf Hitler, né? Ele usou esse dom, e realmente ele tinha esse dom, mas ele não usou para a glória de Deus, né? A inteligência dele é um dom que ele recebeu também. Ele não usou para a glória de Deus. Dom é o mesmo que unção? Não, a unção, ela é diferente, porque a unção você é ungido para um determinado propósito, né? Mas o dom é dado para você executar para edificar a igreja. Tem uma diferença. Tem uma diferença entre dom e tem a diferença entre a unção. A unção, por exemplo, todos nós fomos ungidos com o Espírito Santo. Todos nós. A partir do momento que nós aceitamos Jesus verdadeiramente, nós somos ungidos com o Espírito Santo. É para todos os crentes. Foi ungido com o Espírito Santo. Lá no Antigo Testamento, a unção era para os sacerdotes, reis, juízes ou alguma outra pessoa que iria fazer um determinado ofício. Mas aqui, se tratando de dom, não é para todas as pessoas o mesmo dom, e sim dons diferentes. A unção do Espírito é uma só. Você é ungido do Senhor. Agora, o dom é específico para determinada pessoa. Por exemplo, eu sou ungido, eu fui ungido pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho, né, para ser um pastor, ser um professor, né? Ou melhor, eu recebi o dom para ser um pastor e ser um professor. Mas talvez você não recebeu esse mesmo dom. Você recebeu um dom para ser evangelista. Então, há uma diferença entre a unção do Espírito Santo e o dom do Espírito Santo, que serve para você, para determinados tipos de pessoas, executar determinados
determinadas ações, né? Essa é a diferença. Não é tão longe assim, não. Não é uma coisa tão longe a unção do dom. Mas elas não retratam aqui as mesmas coisas. Deu para entender, César? Deu claramente. Então, os dons são atribuídos no corpo de Cristo para a edificação da igreja. Para quê? Para o reino de Deus se expandir. E esses dons, para o reino de Deus, já não são mais os dons naturais que as pessoas recebem. Né? Eles são os dons espirituais. Só que eu tenho que enfatizar o seguinte: nós, como filhos de Deus, nós também podemos receber os dons naturais também. Os dons naturais, eles são para todas as pessoas, crentes e não crentes. Porém, mais uma vez, para ficar bem claro, os dons espirituais são para o corpo de Cristo, para a edificação da igreja. Nas Sagradas Escrituras, os dons são distribuídos pelo Espírito Santo, por Deus e por Jesus ressurreto. Então, aqui, todos os três são agentes, Pai, Filho e Espírito Santo, que, na verdade, é um Deus que tem a mesma essência, eles são co-iguais, co-eternos e consubstanciais. É a definição da Trindade divina, coisa que, para a gente explicar humanamente, a gente não consegue. A gente não consegue explicar a Trindade divina, Pai, Filho e Espírito Santo sendo um Deus. Isso foge ao nosso entendimento. Isso é uma coisa da inescrutabilidade de Deus. Porém, nós temos que acreditar pela fé. E eu acredito, e com certeza os irmãos também acreditam. Porém, vamos lá. Então, os três são agentes da distribuição desses dons. Isso comprova o quê? Comprova que eles são unidos no mesmo propósito, né? Eles trabalham entre si. Eles trabalham conjuntamente e de uma forma harmônica e de uma forma perfeita. A Trindade divina são seres, Pai, Filho e Espírito Santo, divinos, perfeitos e harmônicos. Eles, por toda a eternidade, eles já agiram dessa forma, em harmonia. Então, o Espírito nunca vai se contradizer com a segunda pessoa da Trindade, que é Jesus, e nem com a primeira. Não vai ter nenhuma discordância entre eles, porque eles são perfeitos, né? Por isso que foge muito ao nosso entendimento, porque nós somos imperfeitos. Como que a gente vai avaliar um ser que é perfeito, sendo nós muito, mas muito imperfeitos? Então não tem como a gente fazer essa avaliação, né? Tanto que a teologia, ela é uma ciência que alguns dizem que o objeto de estudo da teologia é Deus. Mas Deus, ele não pode ser objeto de estudo, porque ele está muito além da nossa capacidade. O objeto de estudo da teologia é acerca de Deus. É o que Deus quis nos revelar, que Deus quis nos ensinar através das Escrituras. Então, o objeto da teologia não é Deus. O objeto da teologia é o que Deus quis nos revelar. Porque ele é tão grandioso que nós não conseguiremos nunca. Talvez lá na eternidade a gente tenha conhecimento maior. Talvez não, com certeza. Na eternidade nós teremos um conhecimento maior de Deus, mas nunca será esgotado. Né? Então, eles trabalhavam bem entre si. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de nos encher de todas as coisas. Está falando aqui de Jesus, né? Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Isso aqui está lá em Efésios 4, 10 e 12. Aqui são uma lista de dons
né, de cargos, né, de dons que tem lá em Efésios 4, né, de 10 a 12. Primeiro aqui, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Aqui tem alguns cargos, né, que está lá na primeira lista de dom, que está lá que está na lista de dom lá de Efésios 4:12. Depois os irmãos procuram aí Efésios 4:12, 4:10 a 12, e dão uma revisada aí nesses dons. Então, já está dizendo aqui, ó. Pois não. Vê se eu falei bobagem aqui, olha. O Zé das Couve, ele tem o dom para pastor. Mas se ele não for ungido, esse ofício, essa atividade, esse mundo. Você quer dizer, ele tem um dom para ser pastor. Como é que é? Ele tem um dom para ser pastor, mas ele não foi ungido. Mas para exercer de fato, realmente, ele precisa ser ungido ou não? Se ele tem o dom, porque foi um presente de Deus, automaticamente ele já é ungido para ser pastor. Ele tem essa unção de pastor, porque ele tem o dom. Entendeu? Ele tem um dom, então ele tem essa função. Ele é um pastor. Se ele foi ungido, né? Essa unção aqui que é derramado óleo na cabeça da pessoa, ali, por exemplo, eu fui ungido pastor, né? Foi derramado óleo na minha cabeça. Aquilo ali é um simbolismo. Um simbolismo. Porque eu já fui ungido. Dom espiritual. Eu já fui ungido espiritualmente. Porque senão eu não seria pastor. Uma vez que eu fui ungido pastor, e eu tenho dom, eu vou desempenhar esse meu pastoreado de uma forma bem significativa. Então, essa é a questão. Às vezes a gente leva muito para esse lado. Por exemplo, a pessoa é ungida pastor, mas ela não tem o dom. Ela não consegue pastorear. Pode ser que aconteça. Porque, às vezes, aquela unção que ela recebeu ali, aquele derramar de óleo na cabeça, ela recebeu aquela unção ali, mas ela não é devidamente, ela não tem o dom devidamente de pastor. Ela foi ungida, pastor. Ela foi simbolicamente, foi derramado óleo na cabeça dela. Mas ela não tem a unção espiritual, a unção verdadeira que acarreta o dom. Entendeu? Então, quer dizer que eu tenho dom para a honra e glória do Senhor, eu tenho dom de mestre. Então, eu fui ungido pastor, mas o meu dom é o dom de mestre. Há outras pessoas da igreja, que são pastores também, elas têm o dom de pastorear. Ela tem o dom de agrupar em volta de si ovelhas. O meu chamado já é diferente. O meu chamado é para o ensino. Tem pastores que têm um chamado para exortação. Tem pastores que têm um chamado para um outro determinado tipo de ação. Entendeu? Mas o meu aqui é o chamado, meu dom realmente é para o dom de mestre. O dom de mestre. Mas dentro da igreja, você não é consagrado a mestre. Né? O mestre já vem consagrado do próprio Espírito Santo. Mas há a consagração do pastor, que é uma consagração visível, com o derramamento do óleo, e que expressa o simbolismo. Expressa aquele simbolismo. Mas a unção, verdadeiramente, ela vem de Deus. Porque tem pessoas que se diz pastores, foram consagrados pastores, mas não tem nenhum tipo de dom, não sabe lidar, não sabe fazer as coisas, não sabe nada. Então, verdadeiramente, foi derramado óleo, mas a unção realmente ela não tem. Entendeu? Obrigado. Vamos ver então. Efésios 4, aqui de 10 a 12, já falei.
Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo o mesmo e único Espírito. E ele as distribuiu individualmente a cada um conforme ele quer. Aqui, a diferença, aqui, irmãos, a diferença é que ele designa esses dons individualmente como ele quer. Não somos nós podemos até buscar os dons, mas ele vai nos dar aquilo que ele realmente quer, o dom que ele acha necessário para que possa ser edificado o reino de Deus, né? Então, é o Espírito Santo que concede os dons. O agente da concessão dos dons é o Espírito Santo, né? De acordo com a vontade dele, segundo Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Então, cada um ele exerce a função de acordo com a vontade de Deus, do Espírito Santo e do Jesus Cristo ressurreto. Aqui, continuando aqui sobre as definições aqui do dom, quem recebeu os dons? Todos os crentes genuínos. Então, se você é um crente verdadeiro, você vai receber dons. Quem seria um crente verdadeiro? Lembre lá do joio e do trigo, da passagem lá do joio e do trigo? Dentro das igrejas existem o joio, existe o trigo. Esses crentes genuínos, eles representam o trigo. E é eles que é concedido os dons espirituais. Esses que têm o propósito de servir a Cristo e a obra do reino. Então aqui, irmãos, é para servir Jesus, a servir a Cristo e a obra do reino. Vocês já perceberam que tem pessoas que estão há vários anos dentro da igreja, muitos anos dentro da igreja, e ainda não se manifestou nenhum dom. A pessoa não manifesta, não tem um desejo de fazer nada na igreja para a edificação do corpo de Cristo. Aí é o momento de a pessoa fazer uma reflexão. Será que são esses crentes genuínos aqui? Ou não? Porque se uma pessoa que está na igreja e não tem desejo de fazer nada, nós vamos ver aqui nas listas de dons, um pouco mais à frente, que tem muita coisa que pode ser feita na igreja. As pessoas entendem que esses dons seriam aqueles dons que tem uma situação em que ele se sobressai sobre os outros. Não. Todos os dons são importantes. Existe um dom que é mais necessário do que o outro. Por exemplo, um órgão, um coração. Sem o coração, você não consegue sobreviver. Sem um pulmão. O apóstolo Paulo fez uma analogia extremamente pertinente a respeito do corpo humano e do corpo de Cristo. Existem alguns órgãos que eles executam uma função mais nobre do que as outras. Porque, às vezes, você, sem um olho, você ainda consegue enxergar com o outro. Mas sem um coração, o corpo morre. Então, existe, sim, essas pessoas que exercem um dom para cada vez mais edificar a Cristo, e é uns dons necessários. Mas todos os dons são importantes. Todos. Não importa qual o dom que seja. As pessoas entendem que, às vezes, não, só aquela pessoa que tem o dom de pregar é importante na igreja. Não. Para que aquele pregador chegue ali e expressa ali a pregação, houve uma gama de situações de pessoas que trabalharam, né, para que isso acontecesse. Os louvores, o ministro de louvor lá, ele é um dom que sobressai sobre os outros, né? Aparece demais. Mas para que aquele ministro de louvor, né, o cantor, aquele que canta, ele desempenhe bem o seu ofício, tem que ter um tocador importante. Tem que ter um ministro aquele que toca violão, aquele que toca bateria. Então, tudo precisa de uma harmonia entre si, para que o corpo sobressaia. Todos somos importantes. Todos somos importantes dentro desse
da igreja de Cristo. Aquela pessoa que limpa lá a igreja, ela tem sua importância. Muitas das vezes nós queremos apenas aqueles dons que nos dão evidência, mas não. Todos os dons são importantes. Todos os dons são importantes porque é necessário. Todos os dons. Uns são vitais, não tem como. O apóstolo Paulo, nessa analogia com o corpo humano, ele fala muito bem que alguns sem ele não sobrevivem. Inclusive, o mais importante de todos é a cabeça. E essa cabeça é Cristo. O mais importante de todos, né? É a mente de Cristo que comanda todo o corpo, que comanda toda a igreja. É a mente. Então, todos são importantes. Não se entusiasmem achando que somente alguns são importantes. Todos são importantes. Aquele que prega, aquele que ensina, aquele que louva, aquele que faz lá as orações, aquele que está por trás ali orando, cobrindo a igreja de oração, às vezes nem aparece. Né? Todos nós somos importantes dentro desse corpo de Cristo para que a igreja seja uma igreja saudável. Né? A pessoa está lá há 30 anos e até aquele momento não achou o seu dom. Aí sim, ele tem que refletir. O que está acontecendo? Porque todos nós temos que ter uma função dentro do corpo de Cristo. Nós vamos falar um pouco mais à frente, vai ficar bem mais claro para os irmãos a respeito desses dons, né? Se tem um dom, irmãos, a pessoa ela busca o dom de revelação, né? Aquela pessoa, né? Para os pentecostais, as pessoas buscam aquele dom de revelar, aquele dom que prevê lá o futuro da pessoa. Muitas pessoas buscam esse dom, com um ar de espiritualidade. Outras buscam o dom de falar em línguas, como aquele ar de espiritualidade. Mas tem um dom que é tão ou mais importante do que falar em línguas e falar em línguas e falar por revelação, né? É o dom de contribuição. Eu já não vejo ninguém orando pedindo dom de contribuição. O dom de contribuição é aquele dom de financiar a obra de Deus. Isso é muito importante. Aquelas pessoas que ali, elas financiam a obra de Deus, seja lá com o seu dízimo ou com ofertas. Esse é o dom de contribuição, que também é um dom. E ninguém quer esse dom. Muitas pessoas não querem esse dom. Elas contribuem ali forçado. Eu conheço pessoas, amados irmãos, que têm esse dom de contribuição. Pessoas que são mão abertas para abençoar a obra de Deus. E geralmente essas pessoas são pessoas que têm um coração e exercem o dom, além desse dom de contribuição, elas também exercem o dom de misericórdia. Misericórdia também é um dom. Nós vamos chegar lá nessas listas de dons e vocês vão entender melhor. Um conceito importante que nós temos que ter é que nenhum cristão possui todos os dons. Nenhum. Não existe um cristão que possui os dons, né, todos os dons. Não existe. Porque a partir do momento que um cristão possui todos os dons, ele não precisa mais do seu irmão. É por isso que o Espírito Santo não concede todos os dons a uma determinada pessoa. Porque senão a pessoa não vai precisar do seu irmão. Portanto, nós precisamos dos nossos irmãos. Eu preciso de chegar na igreja e ter um pastor, como o pastor João, para ministrar na minha vida. Ou o pastor Eduardo, para ministrar na minha vida. Eu preciso de ter um líder de casais, um líder de casados para sempre, como a Valquíria e o Givaldo, para ministrar na minha vida a respeito de casais. Eu preciso. E eles precisam de mim para eu ministrar o ensino teológico para eles. É assim que funciona. Cada um tem o seu dom e cada um
tem aquilo que ele necessita que os outros membros da igreja repassem para eles, que é um dom daquelas pessoas. Aí na Igreja Batista da Família de Santa Luzia, a gente vê várias pessoas que trabalham com casais. Então, o Deus está agindo aí, o Espírito Santo está agindo aí, preparando pessoas para abençoar os casais da igreja. Então, é assim que funciona o corpo de Cristo. Todos são importantes. Indistintivamente, todos são importantes. Aquela irmãzinha lá que ora é importante. Às vezes nem aparece, nem sabe que ela está orando, mas ela está orando. É importante. E isso será reconhecido lá na glória. Não somente aqueles eloquentes, aqueles que aparecem, serão honrados lá na glória. Lá na glória serão honradas todas as pessoas que um dia exerceram bem, de acordo com o que Deus lhe deu, exerceu bem esses dons. Isso é líquido e certo, né? Então, ninguém possui todos os dons. O momento em que o crente recebe os dons, lá na regeneração, quando você aceita Jesus e você é transformado, você é regenerado, ali você recebe os dons. Você ainda, talvez, no decorrer da sua vida cristã, você vai entender o recebimento desse dom que você teve. Você vai entender isso. Mas isso aí não vai durar a vida inteira, não. Você vai através ali da sua santificação, você vai entendendo qual que é o dom que o Espírito Santo lhe concedeu. E você vai continuar usando. Eu tenho, assim, o privilégio de ser líder dos homens da minha igreja. Eu já fui também líder de células. Já fui professor, pregador, mas tem coisas que eu preciso ser ministrado pelos meus irmãos. Nem tudo eu posso dizer que eu domino. Tem coisas que eu preciso dos irmãos. E é isso. É isso que a palavra nos diz que nem todas as pessoas individualmente, elas não têm todos os dons. Essa passagem bíblica está lá em 1 Coríntios 12, 27. Depois os irmãos podem olhar. Então, o momento que você recebe o dom é na regeneração. E de acordo com a sua vida cristã, você vai descobrindo esses dons e começar a usá-lo na obra do Senhor, para a edificação da igreja, né? A hora passa muito rápido, irmãos, né? Mais uma vez, aqui está falando aqui que o Espírito Santo distribui os dons como lhe apraz, né? E que é o único Espírito que distribui individualmente cada um, conforme quer, Coríntios 12, 11. E também aqui, ó, o Espírito Santo, em sua onisciência, sabe o que o corpo de Cristo necessita. Então é por isso que ele escolhe as pessoas e também os dons que serão destinados a essas mesmas pessoas, por causa da sua onisciência. Aqui é o atributo divino, né, da onisciência. E agora falar dos conceitos reformados dos dons. Aqui, como eu já disse anteriormente, tem dois conceitos, duas linhas de interpretação prioritárias, né, a respeito desses dons, né? A reformada e a pentecostal. De acordo com o conceito reformado, aqui, ó, isso aqui é para os reformados. Alguns dons espirituais deixaram a sua objetividade pelo fato do seu uso for restrito no início da igreja. E se findaram com o fechamento do cânon bíblico, né? Quando os 66 livros foram escritos, alguns desses dons não havia mais necessidade de existir. Isso é o conceito reformado. Então, para alguns dons, eles são... veja bem, porém, ainda sobre os reformados, é um erro afirmar que a teologia reformada é cessacionista,
que quer dizer isso? Cessacionista. Cessacionista é afirmar que os dons cessaram. Eles, os reformados, eles não são cessacionistas. Existem os cessacionistas, mas os reformados, eles não entendem dessa forma, né? Pois, e para a teologia reformada, existem diversos dons que é necessário para a igreja e que, se não fosse esses dons, a igreja não sobreviveria sem eles. Então, eles não são sensacionistas como todos. Eles só entendem que apenas alguns desses dons ficaram lá no fechamento do cano sagrado, ou então ficaram lá na igreja primitiva do primeiro século, né? Alguns desses dons. Então, podemos admitir que o reformado, em sua teologia, alega que apenas alguns dons não são mais utilizados pelo fato de não serem mais necessários. É verdade, eles afirmam isso. Fundamentos da igreja, segundo os reformados, já foram lançados, então não haveria mais necessidade de novos fundamentos, porque o cano sagrado fechou, então não há mais a necessidade de haver novos fundamentos. Os fundamentos já foram consolidados com o fechamento do cano sagrado, com o fechamento da Bíblia. Não pode haver nova teologia se proliferando, que diferente do que está descrito nas Sagradas Escrituras. Os reformados eles são enfáticos nessa questão. Não há uma nova revelação a respeito da palavra de Deus. Tudo está dentro da Bíblia Sagrada. Isso vai de encontro por exemplo, algumas outras religiões, algumas outras igrejas que acreditam na Bíblia Sagrada como a sua regra de fé em prática, né? E também acreditam na tradição. A tradição é separada da Bíblia Sagrada. Aí tem a Igreja Católica, por exemplo, ela tem esse entendimento. Ela entende que a Bíblia é a palavra de Deus, mas que também há a questão da tradição. Tradição são os escritos dos pais da igreja, que vieram depois dos apóstolos. Eles têm essa tradição como pé de igualdade com a Bíblia Sagrada. Aí que acontecem muitas divergências, né? Porque eles têm esse entendimento de que existe a tradição, e ela é também palavra de Deus, e existe a Bíblia, que também é palavra de Deus. Já os reformados, eles acreditam de outra forma. Eles acreditam que só a Bíblia é a palavra de Deus. E a tradição ela é importante para fundamentar a palavra de Deus, não como palavra de Deus propriamente dita. Essa é a diferença, irmãos, que tem da Igreja Católica, a Apostólica Romana, e dos reformadores. Essa é a principal diferença. E também os católicos apostólicos romanos, eles entendem também no Papa, né, no papado, né? O Papa ex cátedra, né, infalível, aquele que, quando ele está sentado em sua cadeira, ele tem o mesmo peso, o mesmo teor da inspiração divina. Então tem essas diferenças, né? Que entre a igreja da antiguidade, né, a igreja medieval católica e os reformadores protestantes. Mas isso está entrando até no meio protestante, porque há algumas crenças no meio protestante que entendem que há novas revelações também. Por exemplo, os adventistas do sétimo dia, eles acreditam também na revelação que foi a Ellen White, né? A Ellen White, Golden White, ela recebeu uma revelação de Deus, e para eles aquela revelação que a Ellen White recebeu de Deus, para eles também são verdade,
são a palavra de Deus também. Já no islamismo, o Alcorão, ele também tem o teor como palavra de Deus. Eles acreditam em algumas porções da Bíblia, mas também acreditam que o Alcorão também é a palavra de Deus. O Alcorão foi citado, né, foi recitado a Maomé por um suposto anjo, né, chamado Gabriel, né, e que se recitou pelo Alcorão e ele repassou oralmente para os seus futuros adeptos, né? Então, vários, né? Aí tem outras questões também, tem os pseudo-cristãos, também que acreditam que há novas revelações. Por exemplo, Joseph Smith Jr., lá dos Mormons, ele acredita uma parte da Bíblia e acredita também no livro dos Mormons, né? Charles Tazel Russell, ele acredita também que tem um livro especial em que eles acreditam que é lá dos Testemunhos de Jeová. Mokichi Okada, na Igreja da Unificação, da Igreja Messiânica do Brasil, né? A Igreja Messiânica, Mokichi Okada é o líder. O Reverendo Moon, lá na Igreja Unificada. Então, eles têm seus escritos. E eles tiram da Bíblia alguma coisa e têm seus próprios escritos que eles põem em pé de igualdade com a Bíblia. Então, nós temos que entender que, para o conceito reformado, e para os pentecostais também, de uma forma geral, a Bíblia é a única regra de fé e de prática. Eu aqui não estou criticando nenhuma dessas religiões, não, viu, irmãos? Estou criticando nenhuma dessas religiões, não. Mas o nosso conceito aqui, de como a nossa regra de fé e prática, é a Bíblia Sagrada. É a Bíblia Sagrada. Nós temos que defender isso, porque isso é um ponto central da nossa fé. Lembra que eu falei tempos atrás aí que os pontos centrais da nossa fé, e que a Bíblia é a palavra de Deus, e somente a Bíblia é a palavra de Deus, é um dos pontos centrais da nossa fé, né? Aí a gente tem os 5 pontos da Reforma Protestante, né? E um deles era sola a Escritura. Depois veio sola fide, sola gratia, sola Cristo, só lhe deu glória. Só a Deus é dada a glória. São 5 pontos da Reforma Protestante. Então, nós temos que entender que é a nossa regra de fé. A Bíblia, somente a Bíblia, só a Escritura é a palavra de Deus, né? Só a Escritura. E aqui, sim, nós vamos começar a falar aqui da lista de dons. Da lista de dons. Os irmãos estão vendo o slide aí direitinho aí? Sim. Sim. Então sim. Tá bom. Agora, a lista de dons. Deixa eu ver o que eu falei aqui na... Bom, a lista de dons. Na perspectiva reformada. Depois nós vamos falar dos dons, da lista de dons, na perspectiva pentecostal. Lembrando mais uma vez que os reformados, eles têm a teologia calvinista como pano de fundo, os pentecostais têm a teologia arminiana como pano de fundo, né? Então, vamos lá. Para os reformados, os dons de apostolados cessaram. Não existe mais apóstolo hoje. Essa é a teologia, esse é o entendimento da teologia reformada. Não existe mais apóstolo hoje. A gente vê esses apóstolos aí, para a teologia reformada, esses são falsos apóstolos, porque não existe mais apóstolos. Os apóstolos serviram para aquela época. Os apóstolos são aqueles que tiveram a convivência com Jesus, ou Jesus, no tempo que ele ficou aqui na Terra, ou o contato com Jesus ressurreto. Qual o apóstolo que teve contato com Jesus ressurreto? É o apóstolo Paulo.
lá no caminho de Damasco. Então, os outros apóstolos foram os 12. Então, para ser um apóstolo, tem que ter havido um contato pessoal com Jesus. E como que nos dias atuais não existe mais esse contato pessoal com Jesus, nem ressurreto, a gente não vê Jesus ressurreto aqui na nossa frente, e nem teve contato com ele quando ele estava aqui no nosso meio. Então, para a teologia reformada, não existe mais apóstolos. Eles fundamentam aqui em Efésios 4:11, 1 Coríntios 12:28. Os dons de profecia. Para os reformados, não existe mais o dom de profecia. O dom de profecia é aquele que foi dado aos profetas e aos apóstolos, para poderem escrever as Sagradas Escrituras. Uma vez que as Sagradas Escrituras já encerraram, já foram fechado o cânon sagrado, então esse dom de profecia deixou de existir. Para os reformados, não existe mais o dom de profecia. Pode existir profeta? Pode. Mas o profeta ele tem que dizer o que a Bíblia já está assinalando. Por exemplo, quando o pastor ele abre a Bíblia e pega a Bíblia Sagrada, ele está sendo profeta ali naquela igreja, porque ele está proclamando o que a Bíblia diz, o que a Bíblia fala. Então, ali, ele é um profeta. Mas aquela profecia que há muitas vezes que fica ali falando que vai acontecer alguma coisa na vida de uma determinada pessoa, que vai acontecer isso, acontecer aquilo, tal. Para os reformados, não existe mais esse tipo de profecia. E, para falar a verdade também, eles entendem que nem na própria Sagradas Escrituras houve alguma vez esse tipo de profecia de uma pessoa adivinhar o que vai acontecer na vida de outra. A não ser no caso de Ágapo, que falou para o apóstolo Paulo que ele ia para a cidade de Jerusalém, para que ele não fosse para Jerusalém, porque senão ele seria preso lá. Houve essa profecia de Ágapo, né? Porém, se houve essa profecia do profeta Ágapo e de alguns outros ali, essa condição também se encerrou ali no primeiro século na igreja primitiva e não existe mais nos dias de hoje. Isso aqui é interessante, dons de milagres e curas. Para os reformados, os dons de milagres e curas também cessaram. Então Deus não cura hoje, não? Deus cura. Deus é soberano para curar até nos dias atuais. Mas esse dom não está sendo atribuído a uma pessoa especificamente. Quem cura é Deus. Quem cura é Deus. A outra perspectiva afirma que uma determinada pessoa, ela tem o dom de curar. Ela vai orar e aquela pessoa vai curar através do Espírito de Deus, do Espírito Santo de Deus, vai curar. Os reformados não entendem assim. A pessoa pode orar, mas não é uma determinada pessoa. Qualquer pessoa pode orar e Cristo pode curar uma determinada doença. Porque Deus é soberano na cura. Mas esse dom não está atribuído a uma pessoa definida. É o dom geral, é Deus que cura. Então, os reformados entendem dessa forma. Não é que Deus não cura mais nos dias atuais. Deus cura. Só que não tem uma pessoa específica para exercer esse dom de cura. O dom de cura vem, essa cura vem de Deus. Somente de Deus. Outra situação também, os dons de línguas e de interpretação de línguas. Para os reformados, esses dons também cessaram. Para os reformados, o dom de interpretação de línguas ficaram lá no primeiro século. Porque esses dons aqui de línguas, para os reformados, eles entendem que a língua que foi falada lá em Pentecostes era a língua vernácula,
era a língua do povo de diferentes países. E hoje não é mais necessário esse tipo de línguas. E muito menos a interpretação delas. Né? Muito menos a interpretação delas. Isso aqui, irmãos, não há uma unanimidade dentro das linhas reformadas também não. Porque, em alguns casos, eles entendem também que pode ser que fala as línguas, essas línguas são línguas vernáculas, né, de cada país, e para que haja essa interpretação, para que essas línguas sejam faladas, tem que haver a interpretação. Tem algumas alas da Igreja Reformada que ainda acha que esse dom aqui também está na ativa hoje, mas tem que haver interpretação, né? Como diz o apóstolo Paulo lá, né? Que se for falar em línguas, fale 2 ou 3 simultaneamente e que haja interpretação. Isso aqui não é unânime também e cessado totalmente dentro das linhas reformadas, né? 1 Coríntios 12:10. Eu vou até ler aqui para isso aqui é muito interessante. 1 Coríntios 12:10. Quem tiver com a Bíblia aí pode abrir também, para a gente poder. 1 Coríntios 12:10. Aqui. Acerca dos dons espirituais, aqui, o apóstolo Paulo, né? A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eres gentios, desejáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém fale pelo Espírito de Deus. Ninguém fale pelo Espírito de Deus, afirma anátema. Jesus, por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Aqui vem uma outra lista também aqui. Lá em Coríntios 12:8. Porque é dada mediante o Espírito, palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, palavra de conhecimento, e a outro, o mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, os dons de curar. Então, aqui está falando sobre essa questão aqui da... Eu não achei o texto que eu queria aqui, não, viu, irmãos? Eu vou olhar aqui, eu quero achar aquele texto que fala sobre os dons. Está aqui em Coríntios 12 mesmo, que fala sobre a interpretação de língua, ou 14, deixa eu olhar aqui. Deixa eu olhar aqui rapidamente, aqui, não vou achar aqui. Aqui, vamos lá no 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 27. Aqui vai encaixar melhor aqui no que eu quis dizer, que quer dizer aqui nesse 12 línguas de interpretação. Aqui, diz assim, no caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3. E isso sucessivamente, e haja quem interprete. Aí, esse é o versículo que eu estava querendo. Veja que pode ser algumas pessoas lá, algumas correntes da interpretação reformada entendem que para que se falasse em língua hoje, seria dessa forma aqui. 2 ou 3, e tem que ter a interpretação. Isso, irmãos, mais uma vez enfatizando, é na visão reformada. A visão pentecostal, na visão pentecostal, é outra coisa. É outra coisa. Isso aqui é na visão reformada. Aqui, quem está falando isso aqui não é o pastor Luiz Alberto, não. Quem está falando isso aqui é a interpretação da teologia reformada. Eles entendem dessa forma. E aqui, os dons de evangelismo. E esses não cessaram.
Tem pessoas que têm o dom de evangelizar, né? Tem pessoas que têm esse dom, é inato dessa pessoa. Tem um irmão aqui da igreja, casado com uma irmã aqui da igreja, que ele demonstra claramente esse dom de evangelismo. Ele é um evangelista nato. Ele tem esse dom na vida dele. Eu lembro que eu era líder de célula lá na residência dele, e a célula só ficava cheia. Não por minha causa, sim por ele, que ele chamava as pessoas, reunia as pessoas vinham de longe para estar ali. Ele tinha esse dom de evangelista. Ou melhor, ele tem esse dom de evangelista. Ele não tinha, ele tem. E eu conheci também uma moça que ela tinha uma facilidade tão grande que ela ficava na porta da igreja e ela via pessoa passando na rua, ela trazia aquelas pessoas, e as pessoas vinham para dentro da igreja e escutavam a palavra. Então ela tinha esse dom, é o dom de evangelismo. E esse dom está ativo até nos dias atuais. Tá? Nos dias de hoje, esse dom está ativo, que é o dom de evangelismo. O dom de pastorado também está ativo. Né? Hoje nós temos pastores, pessoas que pregam a palavra, pessoas que ensinam. Né? O dom de ensino também, que tem os mestres, né? Está ativo nos dias atuais. O dom de exortação, igual eu falei, né? Tem pessoas que têm uma palavra de exortação. Exortação significa animar as pessoas a fazer a coisa correta. Os dons de serviço, tem pessoas que têm o dom de trabalhar assim, ela chega ali na igreja, rapidamente ela passa a mão na vassoura, começa a limpar, né, começa a fazer esse dom de servir. Então, é dom de servir mesmo. Aquela pessoa lá que leva a água lá para o pastor, é servir. Esse é um dom também que está em voga nos dias atuais. O dom de misericórdia, aquela pessoa que nos momentos difíceis, que você chega para ela tem uma palavra de misericórdia para animar a sua alma, para que não deixar que você caia em desespero total. É esse dom de misericórdia. O dom de contribuição, que eu falei, é também um dom. Romanos 12:8. Aquele que contribui com alegria, que dá com alegria. Os dons da fé, também a fé, não a fé salvadora, né? Porque a fé salvadora vem de Deus, né? Mas aqui tem outros dons também. Não existe somente a fé salvadora, existem outros tipos de fé. E é um dom de Deus também. O discernimento de espírito, né? O discernimento de espírito também é um dom. Aquela pessoa que consegue discernir o espírito que está agindo ali. Às vezes tem um espírito ali que está semeando a discórdia, ela tem essa capacidade de estar ali discernindo esse espírito. Um dom de administrar. Tem pessoas que são exímios administradores. O dom de sabedoria e de conhecimento. Também pessoas que são sábias. Você chega para a pessoa, ela tem sempre uma palavra de sabedoria e, além do mais, demonstra um conhecimento muito grande. E isso também serve para edificar a igreja. Né? Agora sim, nós vamos falar dos dons na teologia pentecostal. E aqui, de acordo com a teologia pentecostal, todos os dons espirituais estão ativos. O pentecostal, para eles, todos os dons estão ativos. O movimento pentecostal, ele iniciou-se na Rua Azusa, com o William Seymour, né, que era um pastor. Ele tinha um problema na visão, ele era cego de um olho e ele era negro. E antes dele havia o James Fox Parham, que era um branco. Veja que naquela época nos Estados Unidos era grande demais, até hoje, né, o racismo. Então houve lá o Parham, que era um branco que já tinha sido membro da Ku Klux Klan, e o
e o William Seymour, que era um negro. Tanto que o racismo era tão grande naquela época que o Seymour foi aluno do Parham, só que ele não podia entrar na sala de aula. Ele tinha que ficar no corredor escutando o que o professor falava lá dentro, porque ele não podia entrar no meio dos outros brancos. Mas mesmo assim, Deus usou esses dois homens, tanto o Parham como o Seymour, para que desse início aqui a esse movimento pentecostal, lá da Rua Azusa. O Parham pouco antes. O Seymour realmente foi o homem que deu início ao movimento da Rua Azusa. E ali surgiu o pentecostalismo, né, clássico, que afirma que certas manifestações que são observadas como... porém, aqui é muito importante, a gente lê isso aqui no contexto correto. Os pentecostais clássicos, ele não aceita o que acontece hoje em muitas igrejas. Essa questão do mover do Espírito Santo, os pentecostais, os próprios pentecostais clássicos, tem coisa aqui que eles não aceitam, eles consideram exageros, né? Então, o pentecostalismo veio lá dos Estados Unidos e se espalhou no Brasil, né, rapidamente. Primeiramente com a Assembleia de Deus, né, com os dois missionários suecos, né, que são o Gunnar Wingren, Gunnar Wingren e o Daniel Beck, fundaram a Assembleia de Deus, e depois veio as outras igrejas pentecostais. Só que o seguinte, o pentecostalismo clássico, ele não aceita o que está acontecendo hoje. A gente vê aí nas mídias sociais esses dons aí, supostos dons que é derramado na igreja, e é chamado assim de... Até lembrando do César, fez essa pergunta a respeito de unção e dom. É chamado aqui de unção, mas verdadeiramente é um exagero. Por exemplo, existe na igreja de Toronto a unção, é chamada de unção do sorriso. Uma pessoa começa a rir, lá, o líder começa a rir, todo mundo ri também, e todo mundo caindo para o chão rindo, todo mundo rolando no chão rindo, é um som do sorriso. Os pentecostais clássicos não aceitam esse tipo de situação. Não aceitam. Para eles era um exagero. Para eles, falar em línguas é correto e tudo, mas esses exageros, eles não aceitam. Tem uma igreja aí tem um pastor aí que ele fala da unção do cavalinho. Ele sobe em cima das costas da pastora lá da igreja e ela fica rodando e carregando ele. Unção do cavalinho. Isso aí os pentecostais não admitem, não aceitam. Isso aí é uma distorção, né? Isso aí é um exagero. Isso aí não tem nada de Espírito Santo. Isso é muito importante a gente falar isso, porque senão pensa que está tudo no mesmo pacote. Não é. Não está tudo no mesmo pacote. Os exageros não fazem parte, né, desse mover espiritual. Tem muitas outras coisas que estão acontecendo aí que eles dizem que é unção disso, daquilo, e, na verdade, não tem nada a ver. Não é unção coisa nenhuma. E eles têm os pentecostais acreditam, num certo ponto, no mover do Espírito Santo. Passou daí, eles também são radicais, não acreditam, e eles rechaçam essa situação que está acontecendo na igreja atual, na igreja pentecostal, e na neopentecostal também, né? Nos dias atuais. Uma coisa que aconteceu aqui, irmãos, através da doutrina pentecostal, ela foi muito benéfica no que diz respeito à doutrina do Espírito Santo. Porque até antes dessa doutrina da teologia pentecostal, o Espírito Santo era muito pouco estudado. Alguma coisa Calvino falou lá na Reforma Protestante, Calvino também é chamado como reformador do Espírito Santo, mas não tinha, assim, uma sistemática, uma teologia sistemática que falasse a respeito do Espírito Santo. Falava apenas de que
O Espírito Santo estudava dentro das outras disciplinas. Por exemplo, na teontologia, que é a doutrina de Deus, falava-se do Espírito Santo também. Na doutrina de Cristo, cristologia, falava-se do Espírito Santo. Na doutrina da salvação, soteriologia, falava também do Espírito Santo. Na doutrina do pecado, né, que é a amartiologia, falava-se do Espírito Santo. Então é assim que era falado. O Espírito Santo ela era colocado dentro das outras disciplinas. Porém, hoje é diferente. Hoje tem uma disciplina que é somente para o Espírito Santo, o qual nós estamos estudando aqui hoje, a pneumatologia, ou a paracletologia, ou a doutrina do Espírito Santo. Nós estamos estudando hoje aqui, especificamente, a terceira pessoa da Trindade. Muitas das vezes, porque o Espírito Santo ele não tem um nome específico. O Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo é apontar para a glória de Jesus e a glória de Deus. Por isso que ele era deixado de lado. Desde o início, desde lá do início lá da patrística, eles voltavam-se muito ao estudo do Pai e do Filho, deixavam um pouco de lado o Espírito Santo. Os credos, eles apontavam muito, frisavam muito a divindade de Deus, a trindade divina, a pessoa, a dupla divindade, a dupla natureza de Cristo. O Espírito Santo não era quase que, não era nem mencionado, assim. Era mencionado, mas não era assim enfatizado nos credos, né? No credo apostólico, no credo de Nicéia, no credo de Niceno Constantinopolitano, nos outros credos que vieram depois. O Espírito Santo não era tão assim enfatizado. Mas agora, depois da teologia pentecostal, aí fizeram um estudo sistemático a respeito do Espírito Santo, e os dons, né, fazem parte desse estudo, né, desse estudo sistemático. Os dons, agora sim, vamos falar dos dons na perspectiva pentecostal. Está ativo. Todos os dons estão ativos para os pentecostais. O dom da palavra de sabedoria, ativo. O dom da palavra da ciência, ativo. Essas aqui são as referências no qual o texto bíblico fala desses dons, tá? O dom da fé também está ativo. O dom de cura está ativo. Para os pentecostais, uma pessoa, ela tem o dom de curar, ela ora e a pessoa é curada. Diferente lá na Reformada, que a pessoa ora, mas quem a cura vem de Deus, aqui não. Aqui, essa pessoa, ela possui o dom de orar e de curar. O dom vem de Deus, é o presente de Deus, mas a pessoa, ela tem essa condição de estar orando. Então, uma pessoa ora, aquela pessoa é curada. Essa mesma pessoa, ela tem o dom de chegar em outro lugar e orar. É a pessoa ser curada. A mesma pessoa tem o dom de chegar e orar, outra pessoa ser curada. Diferentemente da outra teologia, que eu poderia orar e a pessoa ser curada. Um outro pastor poderia orar e a pessoa ser curada. Mas eu poderia também orar e aquela pessoa não ser curada. Isso é soberania de Deus. Deus que sabe quem ele vai curar. Mas essa pessoa aqui tem os dons. Ela tem o dom. O dom de discernimento de espírito, né? Também é um dom que está ativo. Aquela pessoa que discerne espírito. Aqui está ativo tanto na reformada e na pentecostal. Esse dom aqui, ele é ativo. Eu tenho um amigo meu que ele trabalhava comigo, que ele tinha, ou melhor, ele me contou que na igreja dele tinha acontecido um fato interessante. Diz que tinha uma pessoa lá na igreja que tinha até um cargo, uma pessoa que ela tinha esse dom de revelação, né? Ela revelava. E ela revelava umas coisas muito estranhas, né? Inclusive com a questão de namorada, a pessoa namorava, se a pessoa
ela revelava para a pessoa que, ó, não namore com esse fulano, porque esse fulano é isso, isso e isso. Aí já outra fala assim, ó, namore com ele, que ele é isso, isso, isso. Ele é bom, ele é bom. Aí um dia, certa vez, ela estava fazendo esse tipo de revelação lá na frente. E um homem de Deus que estava sentado lá desconfiou dessa situação. Que ela estava revelando assim, coisas assim que... Aí ele pediu a Deus que Deus desse a ele esse discernimento de espírito. E que se fosse falso aquilo que ela estava falando ali para aquelas pessoas, e muitas das vezes em respeito de namoro, assim, se fosse falso, que era para Deus dar a ele o discernimento para ele repreender. E foi dito e feito. Deus deu o discernimento e ele repreendeu. Na hora que ele repreendeu, ele levantou da cadeira e repreendeu a pessoa que estava fazendo esse tipo de revelação, o demônio manifestou naquela pessoa. E falou assim, você me achou aqui. Né, isso aí, né? E o demônio teve que ser expulso. Veja o que é esse dom de discernir espíritos. Está ativo nas duas linhas, tanto na pentecostal quanto na reformada. Operações de maravilhas, aqueles dons, né, maravilhosos, né? Aqui o dom de profecia, esse dom de profecia aqui é aquele que a pessoa fica profetizando a respeito do que acontece ou vai acontecer na vida de outra pessoa. Os pentecostais, eles são enfáticos nessa questão desse dom de profecia. O dom de variedade de línguas, né? Essas línguas que são faladas hoje na igreja, elas são variadas, né? As pessoas são várias línguas. Existe esse dom também na perspectiva pentecostal, né? De variedade de línguas. Ô, irmãos, aqui eu não estou julgando a veracidade do fenômeno, né? Porque os pentecostais acreditam fielmente, né? Já os irmãos reformados, eles não têm esse entendimento. A interpretação das línguas, esse aqui é um dom que ele é um dom casado, né? Se houver o dom de línguas, tem que haver necessariamente o dom de interpretação de línguas. O dom de mistério também. Aqui são as referências. Depois os irmãos ir lá e leem o que estão falando. Alguém quer perguntar aí? Pastor, eu quero. O senhor me falou, boa noite a todos. O senhor me falou que o dom de línguas está intimamente ligado na variedade e na interpretação de línguas. Aqui, né? A variedade de línguas, ela é casada com a interpretação, né? Porque é o seguinte, lembra aquele texto que eu li lá do apóstolo Paulo? Que fala que para que se falasse em línguas, tinha que ser 2 ou 3 e que houvesse interpretação? Sim, mas que houvesse a interpretação pode ser, porque uma pode estar falando e a outra pode estar interpretando. Às vezes a pessoa, né, as pessoas que têm o dom, ela não pode, às vezes, saber interpretar. Mas Sim. geralmente tem uma outra mesmo? É isso mesmo? É isso. Então, é isso mesmo. Porque senão pessoas que são batizadas no Espírito Santo com dom de língua, o que acontece? Muitas das vezes elas não têm, né, a interpretação. E aí, né, de repente, ouvir falar desse jeito, ficou parecendo que um tem que ter os dois. Mas é o seguinte, se a pessoa fala em línguas, no culto público, né? No culto. Aqui nós estamos falando de culto, né? Sim. As pessoas falam língua no culto. Tem que ter um intérprete. Obrigatoriamente tem que ter um intérprete. Se a pessoa está falando em línguas ali, de acordo com o texto que o apóstolo Paulo escreveu aqui, falou em 1 Coríntios, né? Tem que ter um intérprete. Por quê? Porque a igreja, o propósito é a igreja ser edificada.
Então, se você fala numa língua que ninguém entende, você não está edificando a igreja. O apóstolo Paulo diz que é melhor falar, é melhor que eu fale em cinco palavras na língua que todo mundo entende, do que 10.000 palavras na língua que ninguém entende. E ele fala, quando você fala em línguas, você edifica a si mesmo. Você fala com Deus e edifica a si mesmo. E quando você fala na língua do povo, você está edificando a igreja. Por exemplo, quando o pastor está pregando, ele está edificando a igreja na língua que a igreja entende. Essa é a diferença. Então, de acordo com a teologia paulina, se houver alguém falar em línguas na igreja, tem que haver a interpretação. Eu vou ler de novo aqui esse texto para vocês aqui, que é o 27. 1 Coríntios 14, 27. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quanto muito 3, e isto sucessivamente, e que haja um intérprete. Então, essas línguas têm que ser interpretadas, porque senão a igreja não é edificada. O propósito da pregação, o propósito de falar em línguas tem que ser a edificação da igreja. Porque se a igreja não for edificada, o propósito não está sendo atingido, né? O senhor leu qual agora aí, pastor? É 1 Coríntios, 1 Coríntios 14, 27. 14, 27. Acha aí, lê de novo, irmão, com as suas palavras aí, para ficar bem claro. Ô, pastor. Pois não. Então, se precisa de um interpretador, a pessoa não pode falar em línguas durante o culto? O apóstolo Paulo, ele não está proibindo as pessoas de falar em línguas. Né? Ele fala assim que ele não proíbe. Quem dera ele falasse em línguas, mais do que todos. Mas ele está mostrando aqui da maneira como deve ser feita. Não é eu que estou falando, é o texto bíblico que fala. Lê, Rian, o texto bíblico, 1 Coríntios 14, 27, aí você vai ver. Né? Aí você... Assim, fica dúbio aqui lá no 27. Não Sim. Fica dúbio a questão da palavra, porque um fala que a um é dado o dom de variedade de línguas e outro a interpretação. Sim. É claro que seria melhor que toda vez que falasse língua tivesse uma pessoa para poder estar interpretando. Sim. Né? Mas quando não há a quem interprete, aquele dom de línguas, ele é colocado em dúvida, vamos colocar assim, porque não tem quem interprete. Então, a pessoa está edificando a si mesma. Porque aí fala que quem fala só em língua vai identificar. Então, lá no 14, que o senhor leu aí, né, no 27... Lê para nós aí, por favor. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, haja intérpretes. E por sua vez, haja intérprete, né? Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Sim. Então, ele fala assim, que pode até falar, mas falar com Deus, falar em voz baixa, falar mais baixo, para que não possa, né, causar, porque muitas pessoas realmente falam em língua, ninguém está entendendo, as pessoas acham que pode ser até outra coisa. Mas aqui é o seguinte, nós temos que entender que isso aqui é para, quando eu falo que é um dom casado, é para a edificação da igreja. Sim. Aí sim, para a edificação da igreja tem que ter o intérprete. Tem que ser interpretado, porque senão a igreja não é edificada. Sim. Aí você está edificando somente a si mesmo. Sim. A igreja não é edificada. Então, quer dizer, o ideal para que haja a edificação da igreja é que as pessoas falem línguas, no muito 2, até no máximo 3, e que haja interpretação. O apóstolo Paulo está pondo aqui ordem no culto. Sim. Está pondo ordem no culto aqui.
Então, gente, isso aqui está claro, tá claro na Bíblia, né? Agora, se uma determinada igreja ou outra não faz isso, aí já não é mais o ensino que o apóstolo Paulo está determinando aqui. É claro, a Bíblia está sendo clara aqui. Como que deve ser feito. Agora, se edificar a si mesmo, a gente vê, irmãos, a pessoa orando em língua para outra pessoa. Aí, aquela pessoa que está recebendo a oração, ela não entende. Não, aí não. Ela não entende. Aí, o que acontece? Como você não entendeu, como é que você vai falar amém? Às vezes aquela pessoa está fazendo uma oração imprecatória contra você e você fala amém. Sim, não. São 3 pontos aqui. Primeiro, que, né, o dom, pelo que ele fala lá no versículo 12, né, em 1 Coríntios 12, 10, a pessoa pode ter o dom de falar em língua e a outra pode ter o dom de interpretação. Sim. Isso fecha. Aqui no 14, 27, está falando que para a edificação da igreja é necessário que as pessoas que estão falando em língua tenham o cuidado para edificar a igreja e que seja, no máximo, 1, 2 ou 3, para que possa alguém estar fazendo essa interpretação. Sim. Né? E aí, o senhor vem com uma outra situação que hoje acontece muito, muitas pessoas estão na igreja orando para as pessoas em línguas. E orar para as pessoas em língua, até mesmo dentro da igreja, quando você está falando em língua, você não pode estar orando para a igreja toda, você só pode estar fazendo isso quando o Espírito Santo te mandar, e tem uma outra pessoa ali, imediatamente a você, sim, ela começa a falar. Então, são três situações em que o cristão, ele precisa ter o quê? Discernimento também, sim, né? O discernimento. Ter bom senso, conhecer a palavra de Deus para falar. Embora, assim, quando se trata, né, de falar em línguas, isso independe. Se você vai falar, se é você e Deus só, e Deus te fala para edificar ali com ele, é você e ele, e pode falar, porque você é sujeito ao Espírito. Então, a gente pode falar até em voz baixa. É isso mesmo? Está correto? Então, assim, é o seguinte, porque igual eu falei aqui no início, que no slide atrás, aí, que há muitos desvios, né? Sim. As pessoas fazem coisas que a própria teologia pentecostal não admite. Uhum. A teologia pentecostal, a mesma teologia pentecostal, ela não admite a pessoa orar para a outra em línguas, né? Orando para a outra. Eles não admitem isso. Isso é um erro. O que eles admitem é dentro desse padrão que você leu aí. É para edificação da igreja. Sim. E para edificar a igreja, tem que ter aquele que interpreta. Porque a pessoa vai interpretar na língua do povo e o povo vai entender o que essa questão da interpretação. A interpretação, o povo vai entender o que a outra pessoa está falando. E ainda por cima tem um outro detalhe. Não pode ser contrário ao que já está na Bíblia. Se a pessoa falar uma coisa lá totalmente fora do contexto bíblico, ela pode falar até em outras línguas estranhas. Mas ela não vai edificar a igreja. Porque a igreja ela tem que ser edificada nos fundamentos dos apóstolos, que é a Bíblia Sagrada. A igreja é edificada na palavra de Deus. Entendeu? Não, eu entendi. Eu só queria que não ficasse dúvida em relação que a pessoa que tem um dom, ela necessariamente ela não vai ter o outro, né? Pode ser que as pessoas ela tenham o dom de interpretar e tenham o dom de falar. Mas, pode ser. Mas Deus, como ele quer que haja coerência e que uma pessoa ele possa estar falando realmente a palavra dele, ele sempre vai colocar uma pessoa que possa interpretar aquilo que o outro está falando, para que não haja contenda nem confusão. Concordo, plenamente isso. Né? Igual o pastor, assim, quando a gente volta ali um pouquinho do tom da palavra da sabedoria, muita gente na última eleição usou muita sabedoria, falando, porque Deus mandou, porque Deus deu, Deus sabe, né? E profetizou muitas coisas, de coisas que trouxe para o mundo, coisas que eram de dentro da igreja, que era da palavra de Deus, distorcendo a verdade de Deus. Então, a gente vê que a questão da palavra de Deus, ela é muito distorcida
dependendo para qual arranjo que as pessoas querem. Sim. Isso é complicado no dia de hoje. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado em relação a várias situações, né, que a gente está vendo hoje na internet, a gente está vendo algumas igrejas aí, a gente percebe como que as pessoas estão usando a palavra de Deus e fala assim, Deus mandou falar, Deus mandou dizer, e às vezes não tem nada de Deus nesse meio. Claro. É por isso que eu falo que a profecia, ela tem que bater com o que está escrito na palavra. Sim. Se a profecia estiver fora da palavra de Deus, ela não é, ela está sendo distorcida. E sabe quem foi o primeiro a distorcer a palavra de Deus? Uma pergunta que eu faço para você. A palavra de Deus? O primeiro. Ué, porque vou imaginar que foi Satanás, mas não tinha a palavra de Deus escrita aí. Isso mesmo. E aonde que aconteceu isso? Lá no Éden. Lá no Jardim do Éden, olha. Lá no Jardim do Éden. Falou que não era para comer. Falou assim, não, diz que da árvore do fruto da vida não comerás, mas... É isso. Né? Então é o seguinte, para a gente analisar aqui uma coisa interessante. Como aconteceu isso lá no Éden, e Satanás foi o primeiro, ele usou o mesmo artifício com Jesus lá no deserto. Lá no deserto, quando ele pediu que daria tudo para Jesus. Exatamente. Ele tentou também distorcer a palavra, usou o texto bíblico, ele usou o texto bíblico é correto, veja bem, ele usou o texto bíblico correto, mas fora do contexto. Exatamente. E o que acontece hoje em dia, o que está acontecendo nas igrejas hoje em dia? As pessoas estão usando os textos bíblicos fora do contexto, estão fazendo de acordo com a vontade daquele que, primeiramente, agiu dessa forma, que foi Satanás. Sim. Então, quer dizer que nós temos que ler a Bíblia, interpretar a Bíblia dentro do seu contexto. A regra de ouro da Bíblia, a regra de ouro. Vamos estudar ainda a hermenêutica, né? Sim. A regra de ouro da Bíblia é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. E a segunda regra, a Bíblia interpreta Cristo. Ela interpreta Cristo. Então, essas situações aí que a gente vê hoje aí no mundo atual, no mundo contemporâneo, de pessoas se falando, né, que vê da parte de Deus uma profecia, tal, é uma questão errada e, com toda certeza, interpretação fora de contexto. Professor. Isso está um dano muito grande para a Igreja do Senhor. Vou falar, César. Obrigado. A coisa não é tão simples assim. A coisa não é tão simples. Estou com duas versões aqui, King James e Peshitta. Uma vai falar que haja quem interprete, ou seja, qualquer um pode interpretar. E a outra fala que outro interprete. Aí eu já vi um pastor famoso e ele mesmo interpreta. De acordo com uma versão aqui, ele fala, não, quem? Pode ser eu mesmo. Já na versão da Peshitta, que tem que ser um terceiro para interpretar. Então a coisa não é tão simples, né? Assim, o apóstolo Paulo, ele fala aqui, se eu for olhar o texto aqui do pé da letra, ele fala que tem que haver quem interprete, né? Eu nunca vi, né, uma pessoa que ela fala em língua, ela mesmo interpreta. Ô, pastor, a pastora Rosana, ela faz isso, né? Eu não sei, viu, irmão? Eu nunca vi, não. Porque ela vai falando e meio que ela vai, tipo, traduzindo. Não, eu nunca vi, nunca prestei atenção, não. E a gente, assim, só para a gente ter ideia, tem que tomar cuidado quando for falar nomes, né? Porque às vezes você cita um nome e chega no ouvido da pessoa, a pessoa fala, você está citando meu nome indevidamente, tal. Então é muito complicado citar nomes, tá? Só para. Mas eu nunca vi, nunca prestei atenção nisso, não. Mais alguma pergunta aí? Caiu aí o slide, não? Não, eu não tenho dúvida, não. Ficou tranquilo. Eu só queria, né, para a gente chegar no mês. Então tá.
Sem dúvidas. Sem dúvidas? Ô, irmãos, aqui, mais uma vez, enfatizando, isso é na perspectiva reformada e na perspectiva pentecostal, né? Eu aqui, como professor, assim, eu não posso ficar, assim, doutrinando qual que é melhor, qual que é pior, não. Eu não vou fazer isso não, porque isso aí está no campo da questões secundárias. O bom professor, irmãos, ele apenas ele apresenta as linhas de interpretação. Aí cabe quem? Cabe ao próprio aluno pesquisar e se inteirar. Coríntios 14:5, Romanos 14:5. Estejam prontos, estejam estabelecidos no seu próprio entendimento. O que eu vou aqui doutrinar são as questões fundamentais da nossa fé. Eu vou falar mesmo. Está errado, está errado, está errado. Mas aqui não, aqui eu não posso expor a minha opinião numa coisa que não tem um consenso, né, estabelecido. Eu não vou fazer isso. E eu posso ter alunos aí entre vocês, eu posso ter alunos que têm um entendimento pentecostal e eu posso também ter alunos que têm entendimento reformado, né? Isso aí eu não quero mexer nisso, né? Mudar a perspectiva de ninguém, porque isso aqui não é uma questão fundamental. Deu para entender aí esse meu posicionamento? Isso é posicionamento de um bom professor. Agora, tem professor que vai chegar e falar, não, isso aí está tudo errado, isso está tudo certo, e põe a opinião dele, né? Põe a opinião dele e não deixa que, nessas questões secundárias, a própria pessoa formalize a sua opinião. Sua opinião. Vocês vão me entenderem nesse ponto aí? Sim. Sim, né? Sim. Eu entendi também assim, dessa forma, porque o Espírito Santo não vai deixar ninguém enganado também, pastor, sabe? Não. Né? E ele, assim, é claro que as pessoas, determinadas pessoas estão numa determinada congregação, se ela se sentir muito incomodada com aquela forma da congregação lidar com determinadas coisas da Bíblia, que ela não concorda, o Espírito Santo, ele vai dando entendimento, até que a pessoa, ela percebe, não é dessa forma, eu aprendi tal, e ele vai dando uma visão para a pessoa. Eu falo que quando a gente está na igreja há muito tempo, a gente vai percebendo que nós vamos mudando a nossa mente. Porque não somos nós, né? Mas o Espírito Santo de Deus, ele vai modificando a nossa mente para a gente ter um entendimento melhor e uma abertura maior para conhecer as coisas de Deus. Porque muitas vezes a gente é fechada com aquilo que a gente aprendeu quando converteu. E aí a gente não tinha o entendimento, não tinha uma explanação, a gente não tinha 1001 coisa para pesquisar. Mas nos dias de hoje, quem fala que, nossa, eu não sei da palavra de Deus, a pessoa me falou tal coisa, outro falou tal coisa, e eu não sei o que é certo e o que é errado. As pessoas têm muito onde procurar, e principalmente conversar com seus líderes, foi o que o senhor falou antes. Para cada falha, para cada dúvida, tem uma pessoa dentro da igreja que vai poder tirar essa dúvida. E se não estiver satisfeito ainda, tem livros, tem todo o material dentro da internet, né? E material que a gente pode considerar que é sério, que a gente pode pesquisar também. Então, não precisa ficar preso a uma coisa só não tem que fazer a coisa errada conforme a vontade da gente. Você, quando surgir uma dúvida, procura e vai à luz da palavra. A gente tem aqui muitas pessoas capacitadas, né? Aqui na nossa Igreja Batista da Família, aqui do Vitória, tem muitas pessoas que são capacitadas para estar conversando. Aí na Firmeza aí também tem grandes pastores, homens de Deus aí, pessoas que têm entendimento bíblico, né, verdadeiro, que também pode ser consultado, né, pode ser apresentado, né, o ensinamento pode ser, eles vão te apresentar um ensinamento de acordo com
com a igreja também. Nós temos que olhar tudo isso. O que não pode acontecer num estudo desse aqui, eu ficar tomando partido aqui dessa ou essa posição, e muitas vezes, né, que contrária à própria igreja. Não sei, eu posso estar contrariando a confissão de fé da própria igreja. Aí eu estaria sendo o quê? Antiético, né? Antiético. Então, eu creio que não, que isso não é o caso, né? Porque a confissão de fé da Igreja Batista, ela é bem clara, né? É bem clara. Mas, aí se eu ficar falando aqui em outras coisas, eu não estarei sendo ético com os meus pastores, os meus líderes, porque estou doutrinando uma coisa que seria uma forma secundária de ver, né? Isso aqui não depende não é o ponto central da nossa salvação, né? Já falei isso várias vezes, eu creio que vocês já entenderam bastante esse aspecto, né? Querendo ou não, o senhor já deu uma palavra forte, já está aqui firmado, com Romanos 14, 5. 14:5, né? 14:5 ou 27? Aquela do... Romanos 14:5, né? 14:5. Cada um esteja firme no seu próprio entendimento, né? É isso mesmo, né? Deixa eu só confirmar aqui. Exato, 14:5. 14:5, né? Então... Exatamente, Romanos. Mas esse entendimento aí, irmãos, não é na questão esse entendimento aí não é numa questão fundamental da nossa fé, não, viu? Esse entendimento, essa questão fundamental da nossa fé, nós temos que ficar no entendimento que está na Bíblia. Por exemplo, Jesus é o nosso Senhor e Salvador, a Bíblia é a palavra de Deus, isso aí tem que estar nítido na nossa mente. Nessas questões aqui secundárias, aí sim, você pode estar firme no seu próprio entendimento. E eu não estou falando isso de mim mesmo, não, né? Está na Bíblia, né? Esteja firmados no seu próprio entendimento. Então, busque o conhecimento. Busque o conhecimento. Mas o conhecimento que nós precisamos para ser salvo é muito simples, né? Ele é simples. Ele é simples, esse conhecimento é simples. Nessas coisas secundárias que costuma complicar um pouco mais, né? Quando eu falo aqui para os irmãos aqui a respeito de citar nomes, quando acontece assim, na condição de controvérsia, né? Tem uma controvérsia, outra, não sei. Agora, quando você vai citar nomes para edificação, você pode citar, sim. Igual eu citei o nome dos pastores, dos irmãos que têm condição de estar sendo edificantes em nossas vidas, né? Dos irmãos que estão sendo edificantes na ministração do bendito evangelho, aí a gente pode citar nome. Agora, nós temos que evitar de citar nomes quando há uma questão de controvérsia, né? Aí é melhor a gente não citar nomes, não. Aqui ainda tem, só para encerrar aqui, irmãos, rapidinho, ainda tem esses outros dons aqui, o dom de mistério, o dom de ensino, o dom de exortação, o dom de repartir, o dom de repetir, o dom de exercitar misericórdia. Tudo isso está lá em Romanos 12, do 7 a 8. Todos esses estão lá. Então, eu tenho mais alguns aqui. Romanos 12, 28. O dom de socorro, dom de governos, o dom de apostolado para os pentecostais ainda estão... os neopentecostais até que não usam muito, não, os pentecostais. Isso é usado muito nos neopentecostais, né? O dom de profeta, essa que eu falei, o dom de evangelista, já falei também, o dom de pastor e o dom de doutores e mestres. Então, aqui está o nosso final da nossa aula de hoje, os assuntos que nós abordamos, né?
A definição do dom do Espírito Santo, nós já falamos. O conceito reformado acerca dos dons também nós já falamos. A lista dos dons na perspectiva reformada. Conceito pentecostal acerca dos dons e também a lista dos dons na perspectiva pentecostal. Então, aqui se encerra aqui o nosso estudo, né? Nosso estudo de hoje. Espero que os irmãos tenham entendido bem o que foi ensinado aqui, porque isso quando a gente mantém esse entendimento bem, né, centrado em nossas mentes, a gente consegue, com mais facilidade, entender esses propósitos, né? Então, vamos... Alguma pergunta? Acho que já perguntamos bastante. Tem mais alguma outra pergunta? Nós podemos encerrar? Hoje nós passamos um pouquinho do tempo hoje, irmão, mas Deus me perdoe aí que o assunto ele rendeu muito. Ninguém quer falar mais, não? Eu te agradeço, pastor. Desculpa aí, gente, de ter divagado tanto, tá? Não, mas é importante. Eu gosto disso. Sabe por que eu gosto? Porque demonstra interesse, né? As pessoas estão interessadas, né, na aula. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Mas tá tudo certo. Deus abençoe vocês aí. Então vamos orar. Vamos orar ao nosso Deus. Eu já enviei a prova aí, vocês viram aí, né? Dia 30, hein, pastor? Não vai dar nem tempo da gente dar uma viagemzinha. Meu Deus. Tem feriado agora? Tem feriado. Ó, pra você ver, dia 28 é meu aniversário. Aí, dia 29, eu vou dar uma corridinha na roça. Ah, tá. Então, beleza. Eu vou pensar um pouquinho, vou estender esse prazo. Tá? Aí, essa é a primeira prova, vai ter uma outra prova ainda. Tá. Pensa com carinho. Tá, aí. Depois eu comunico com vocês aí. Então, vamos orar, então. Senhor Deus, nosso Pai. Amém, Jesus. Eu te agradeço, Senhor Deus, pela vida de cada um de vocês. Glória a Deus. Eu te agradeço, Pai amado, Pai querido, porque o Senhor até aqui isso tem nos sustentado. Amém, Jesus. Nos direcionados no bom caminho. Aleluia, Pai amado, Pai querido, que o Senhor venha estar nos iluminando através do Teu Espírito. Em nome de que nós possamos, Pai amado, estar aprendendo a Tua palavra. Pai amado, que nós não estamos aqui para doutrinar pessoas em pontos secundários. Nós estamos aqui para doutrinar pessoas nos pontos primários, naqueles pontos que dependem da nossa salvação. E isso nós vamos falar incessantemente. Pai amado, que o Senhor abençoe cada irmã, cada irmão que está participando. Em nome de Jesus. Dê forças, Pai amado, para aqueles que estão desanimados, porque nós sabemos que não é fácil você manter um estudo da palavra de Deus, porque, Pai amado, Pai querido, hoje há a incidência de um pragmatismo muito grande no seio das suas igrejas, da sua igreja. As pessoas querem o resultado muito rápido, Pai amado. E na teologia não é dessa forma. Na teologia o resultado vem a longo prazo. Então, Pai amado, nos dê paciência, nos dê longanimidade, Pai amado, para estar prosseguindo nesse caminho. Amém. E que somente o seu nome seja honrado e glorificado no nosso meio. Amém. Assim eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, boa noite, irmãos. Boa noite. Deus abençoe, pastor. Deus abençoe a todos. Boa noite, pastor. Com Deus. Com Deus. Deus abençoe, Rian, Tatiane, Milane. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus.